Santo possa nos ensinar o que o Senhor deseja aos nossos corações. Pai, muito obrigada, porque sabemos que foi o Senhor mesmo que nos reuniu. Que as meditações do nosso coração sejam agradáveis, Senhor. Que a gente possa crescer em intimidade com o Senhor. Esteja com quem vai ministrar a palavra hoje, para que possa vir de Ti um ensinamento para praticarmos, Senhor, e aproximarmos mais e mais de Ti e da Tua vontade. Que toda enfermidade, Senhor, possa fugir, possa ir embora, todas as dores, tudo que não está de acordo com a Tua cruz, Senhor, possa ir embora para a honra e glória do Seu nome. Amém. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor se importa com o nosso bem-estar. Muito obrigada também pelo corpo de Cristo, que possamos tomar parte e meditar que nós fazemos parte desse corpo, que nós somos o corpo, e que possamos usufruir de toda a Tua vontade, de tudo aquilo que a cruz pagou por nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém, amém. Ontem eu comecei geralmente assim, eu medito algumas coisas para mim, né, durante a semana, daí final de semana eu foco. Boa noite, Poli. Eu foco nas crianças, né, que domingo de manhã a gente tem os kids. Aí domingo à tarde eu já começo assim, Senhor, amanhã tem maravilhosa graça. E agora, né? O que o Senhor tem para a gente, né? Aí vai de dia em dia, né? E aí, ontem, eu peguei o meu caderno e comecei a fuçar em todas as coisas que eu já meditei, que eu já escrevi, tudo, e daí eu deparei com uma palavra que eu tinha começado a escrever, nem tinha terminado, e daí eu fiquei pensando, falei, Jesus, e aí? Será que eu já conversei com ela sobre isso? Não conversei? Então, eu já nem sei se eu falei. Se eu falei, a gente tem outras coisas, tá bom? Porque tem muita coisa para a gente aprender, porque a palavra de vida é aquela fonte de água viva que está sempre jorrando, né? Mas, como geralmente eu anoto, assim, eu já coloco a data do que a gente conversou na Maravilhosa Graça, tudo, e aqui não estava nada anotado, eu falei, bom, Jesus, eu vou falar, e daí, se a gente já falou, a gente medita em outro assunto. Quando Jesus, né, ele estava para ir embora, e nós vimos isso semana passada com a Elisa, né, que é nos devolver pro Espírito Santo, porque hoje é o Espírito Santo que está vivo dentro de nós e é ele que move as nossas vidas para trazer o céu para a terra, essa é a verdade, né? Sem ele, as pessoas estão no mundo, né? Sem a presença do Espírito Santo, mesmo aqueles que creem em Jesus, eles não vivem a porção do céu aqui na terra. Porque o único que ensina isso é o Espírito Santo, né? Que habita dentro de nós. E quando Jesus ressuscitou, a primeira passagem que nós vemos Jesus atuando é lá no caminho de Emaús. Ele vai e ele anda junto com dois, né? Nós não sabemos se era um casal, o que era, mas eu sei que eram duas pessoas que estavam caminhando, tinham saído de Jerusalém, estavam tristes, né, por todos os acontecimentos, e eles começam a comentar sobre isso. E Jesus toca nesse assunto e ele mesmo fala, né? Ele fala assim, mas o que é isso que vocês estão conversando? E eles vão discorrendo sobre o assunto. Mas o que me chamou a atenção foi que o Senhor, ele fecha os olhos deles para enxergar Jesus visualmente, com os olhos da carne. Eles olham para Jesus, mas eles não discernem que é Jesus. E aí a palavra fala assim, que Jesus começou a discorrer quem era ele através das Escrituras. Então, hoje, o que eu quero que a gente descubra na palavra é que, assim,
toda a palavra de Gênesis Apocalipse vai apontar para o nosso Senhor Jesus e para a obra consumada da cruz. Tudo. Tanto que Jesus, conversando com eles, deve ter assim, ó, sua árvore da vida, o cordeiro que chegou no lugar do Isaac, e assim foi. Ele foi contando quem era ele ao longo da Escritura. E só no partir do pão foi que os olhos foram abertos. Então, hoje eu queria ver um trecho da palavra que vai aparecer em muitos lugares. Ele vai aparecer logo depois que o povo foi livre do Egito, e aí o Senhor começa a tratá-los como povo. Eles deixam de ser escravos, e Deus quer organizar todos aqueles que eram dele, que tinham passado os 430 anos como escravo, assim, organizá-los como povo. Ensinar que eles tinham deveres, mas eles tinham direitos também. E dentro disso daí, existem várias leis que são dadas através, então, de Moisés, e essas leis, elas são uma cobertura ali para a vida do povo, para que eles não sucumbissem, porque eles não sabiam o que era ser povo. Então, tem leis morais, tem leis de guardar a vida deles, como é no caso da comida de um encomendado envenenado, ou coisa que pudesse fazer mal para a vida deles. Tem leis sobre tudo. E uma dessas leis, ela me chamou a atenção, porque ela vai falar de nós. Todas falam de nós, mas essa falou muito no meu coração, que é a lei das cidades de refúgio. Nós não falamos sobre elas ainda. Não, né? Não? Então tá bom. Isso daí, para mim, assim, a hora que eu comecei a ler, aquilo ali é a coisa mais maravilhosa, porque, assim, ela fala de Jesus, mas ela vai colocar gente nas cidades de refúgio, né? Então, eu vou começar lendo o trecho da palavra, ele está descrito em Deuteronômio 19, está descrito em Números 35, e ele faz referência quando Josué, então, já assume isso. Em Josué, ele vai falar de novo, por quê? Porque Deus quer que se cumpra aquilo que ele tinha dito para Moisés. Eu vou ler deixa eu ver qual deles que eu separei aqui. Eu vou ler vou começar com o de Números 35, tá? Então, começa e fala assim, ó. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, dá ordem. Não, eu errei, já errei. Aqui são as cidades dos levitas, tá? Estou pulando alguns versículos, eu vou começar do 9, senão vai muito longe. Versículo 9, 35, 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dizes, quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que estejam à vossa mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha todo homicida que ferir alguma pessoa por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E essas cidades que vão ser dadas, haverá um total de 6 cidades. 3 dessas cidades vão ficar antes do Jordão. E 3 dessas cidades vão ficar na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha toda pessoa que ferir a alguma outra por erro. Então, eu vou parar por aqui. Então, essas cidades de refúgio, elas eram cidades que elas iriam acolher o homicida, aquele que tivesse praticado um assassinato, mas que não tivesse sido por intenção. Então, dentro do Deuteronômio 19, e mesmo de Números, ele dá um monte de exemplos. Então, ele fala assim, uma pessoa estava cavando, fazendo um preparo da terra. De repente, o machado dele escapa aquela parte de ferro. E do outro lado da cerca havia uma pessoa também. Essa parte de ferro, ela é lançada na cabeça da outra pessoa e, de repente, causa a morte dela.
não foi com intenção que houve a morte. Para essa pessoa não ser perseguida pela outra família, que tinha o direito da vingança, lembra? Era olho por olho, dente por dente, morte por morte, né? Mas como não havia dolo naquilo que ele tinha feito, então Deus, justo juiz, o que ele faz? Ele fala, como você não foi culpado, não foi com intenção, então você vai ter um socorro. Você vai poder recorrer a um socorro para não ser vingado, porque você não fez de propósito. E aí se estabeleceu, então, todas essas cidades, elas pertenciam à geração dos levitas, ou seja, eram dos sacerdotes, todas elas, e essas cidades, elas acolheriam aquele que tivesse cometido esse tipo de assassinato sem ser por culpa, né, por intenção, né? Então, hoje eu quero convidar a gente a ouvir a voz dentro da voz. Eu quero que, enquanto eu estivesse ministrando o que são essas cidades de esconderijo, a gente se veja dentro delas. Depois eu claro, eu escancaro tudo. Mas, assim, procura se ver dentro dessas situações, né? Então, nós vamos começar. Quem é que quis fazer essas cidades? Surgiu do coração de Deus, óbvio. O Deus que nos ama e é aquele que em todo o tempo quer mostrar a sua graça. Mesmo no meio da lei, das leis impostas, Deus mostrou a graça. A lei, ela dizia respeito ao homem fazer, o homem fazia e recebia. Mas no meio dessas leis, o Senhor sempre mostrou assim que havia uma misericórdia que triunfava do juízo. Então, ele vai mostrando para o povo que ele era mais misericordioso do que ele, na verdade, assim, Deus mostra assim, que ele não tem prazer no juízo, na pessoa ser condenada. É isso que revela o coração de Deus, mesmo na lei, que ele não tem prazer em executar juízo. O prazer dele é em que a pessoa ela encontre nele a graça e a misericórdia, e ela se renda a isso, ela reconheça que ela precisa disso. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente pense é que, assim, surgiu no coração de Deus, são 6 cidades, 3 antes e 3 depois, e aqui já tem a primeira coisa maravilhosa. As pessoas puderam escolher, 2,5 tribos decidem não atravessar o Jordão, certo? E aí, qual é o combinado de Josué? Ok, vocês não precisam atravessar o Jordão, podem ficar do lado de cá. Porém, os que erguem armas vão batalhar conosco na conquista das cidades em Canaã. A hora que elas forem conquistadas, vocês estão livres para viver com suas famílias antes de Jordão, certo? O cruzamento do Jordão significa vir para a graça. Porque ali, todos os inimigos foram mortos por Deus. Todos eles. Os que levantaram espada eram muito menos do que os gigantes. Então, foi o Senhor que batalhou por eles. E enquanto eles estavam no Senhor, as batalhas todas eram ganhas. E a gente pode falar assim, Jericó, né? Quem derrubaria um muro em que passava um carro, em que no muro existia uma casa construída? Pergunta que espada que derruba um negócio desse. Então, quando eles estavam em Deus, na obediência do Senhor, eles viam os milagres acontecer, certo? E acontece que, então, a figura da graça, lá em Canaã. Mas teve gente que não quis. Então, na hora que eu estava meditando, o Senhor falou assim, a salvação está proposta para todos. As cidades de refúgio eram 3 de um lado, 3 do outro. Mesmo aqueles que querem continuar defendendo a lei. Porque eles são salvos por Cristo. Eles confessaram a Jesus Cristo. E eles não vão experimentar a graça, porque eles escolheram ficar antes do Jordão. Mas antes do Jordão, eles são abençoados também.
Não vão viver tudo que o povo que foi depois do Jordão viveu. Eles não vão viver. Porque na terra de Canaã que manava leite e mel. Não era antes do Jordão. A terra que manava leite e mel estava proposta depois do Jordão. Mas eles vão ser salvos do mesmo jeito. Então, existe cidade de refúgio, tanto para quem quer viver na lei, como para quem quer a graça. Por isso que não cabe a nós julgar se a pessoa quer ficar na lei ou não. Porque a escolha é dela. Mas a porção que ela vai viver não é a mesma. Pós-Jordão, terra que mana leite e mel. Antes do Jordão não era assim. Mas ela tem a cidade de refúgio do mesmo jeito. A graça do Senhor alcança ali, nas cidades de refúgio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as cidades tinham sido criadas para todos. Não é só para o povo de Israel. Eles alcançavam o povo de Israel, eles alcançavam os estrangeiros e, inclusive, os que estavam de passagem. Foi isso que Jesus fez por nós. O que ele fez? Ele salvou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não amou os israelitas só, nem só os estrangeiros, nem os que estavam de passagem. Ele amou o mundo. A vida dele foi entregue por todos. E eu vou ter que desligar meu ventilador, porque senão eu vou ficar virando a minha coisa o tempo todo. Porque aqui hoje está bem calor. Então, a acessibilidade dessas cidades de refúgio, ela era para todo aquele que precisasse. Né? Quando Pedro faz o primeiro discurso, lá, que é quando ele está, Pedro e João, né, vão lá no templo, o coxo anda, tudo, o que acontece? Pedro passa a discorrer para eles, dizendo assim, o que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que nós fizemos alguma coisa com relação a esse paralítico? Foi o nosso poder que levantou esse paralítico? Ele fala assim, não foi Jesus, aqueles a quem vocês crucificaram. Eu vou ler, eu deixei marcado aqui numa das Bíblias, eu tive que pegar um monte, porque é um monte de passagem, mas eu vou achar qual delas está em Atos, já achei aqui. No versículo 17, quando ele está falando sobre Jesus, a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos, tudo, ele diz assim, irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Quem eram aqueles que poderiam entrar nas cidades de refúgio? Aqueles que não tinham feito com intenção. O que Jesus falou quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus perdoa o tempo da ignorância. Quando essas pessoas, que eram as assassinas, né, sem querer, né, por um erro que elas tinham feito, né, logo que elas matavam, elas estavam condenadas a que o vingador viesse e tirasse a vida delas, olho por olho, dente por dente. Então, o bater dessa cidade e o ser acolhida por ela era o lugar de proteção em que ali não ia poder, ninguém ia poder ir contra a vida delas. Então, Pedro, é isso que ele fala ali, ele fala assim, embora todos, né, tenham crucificado Jesus, todos tenham crucificado Jesus, ele fala assim, eu tenho entendimento que fizeram isso por ignorância, que é a fala de Estevão, Pai, perdoa o que eles fazem, né? E é a fala de Jesus quando diz assim, Pai, perdoa porque eles nem sabem o que estão fazendo. Quer me crucificar. Quem é que podia ir contra esses assassinos? O vingador de sangue.
Quem era o vingador de sangue? Era um parente daquela família que tinha perdido o ente querido. E ela tinha o direito de perseguir e tirar a vida dessa pessoa que, sem querer, tinha tirado a vida do parente, certo? Josué 21:8, ele declara, ele vai falar sobre toda essa lembrança que Deus faz acerca dessa lei que tinha que ser cumprida para Josué, mas ele diz assim, que esse assassino poderia ficar lá dentro dessa cidade, enquanto o sumo sacerdote, que atuava na época que essa pessoa pediu socorro naquela cidade, estivesse vivo. Então, a gente tem que lembrar que tudo lá no Velho Testamento são sombras da substância que é Jesus. Então, aquilo que nós enxergamos no Velho Testamento, ele não é uma coisa eterna, ele tem falha. Porque tanto que Hebreus fala assim, que se o primeiro concerto fosse perfeito, não era necessário ter mudado para um segundo. Mas ele tinha falhas. E aqui no caso, então, eu vou apontar uma falha. Se o sumo sacerdote morresse antes do vingador daquela família morrer, o assassino era obrigado a deixar a cidade de refúgio e a voltar para onde ele morava antes. Ou seja, o que ia acontecer com ele? Ser morto. Porque se o vingador estava só aguardando encontrar com ele para tirar a vida dele, então, nas cidades de refúgio, essa daí era uma falha. Então, nós podemos apontar assim, ó, o primeiro concerto tinha falhas, como Hebreus fala. Porque se ele fosse perfeito, ele precisava ser substituído por outro. Então, nesse sentido, a guarda ou a proteção dessa pessoa tinha um tempo limite. E o tempo limite era a vida do sumo sacerdote que o tinha acolhido. Se ele vivesse muito, né, o que devia ser a oração diária desse assassino, ele estaria guardado ali. Mas se esse sumo sacerdote viesse a óbito, a cidade refúgio o colocaria para fora. E ele teria que se entender, então, e voltar para onde ele morava, sujeito ao vingador tirar a sua vida. Esse vingador, né, que a gente está falando, ele fala de um juízo que é colocado sobre a pessoa que faz um dano. Aí nós vemos a graça do Senhor, mesmo lá no Velho Testamento, dizendo que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Ele mesmo diz isso. Eu não sei se é Malaquias ou se é Zacarias, mas é um dos dois. Que fala assim, que a misericórdia... Não é, Karine, errei os dois? Ela falou, não. Eu acho que é Novo Testamento. Eu não sei se tem no Antigo. Eu acho que não, eu acho que é profeta antigo, hein? Que a misericórdia... Então, acha aí. Não, pode ser que seja Novo Testamento, sim. Mas tem uma passagem que fala, depois eu procuro, é Zacarias e Malaquias, não, aqui fala que a misericórdia se renova a cada manhã, né? Que é desses dois, um desses dois. Acho que é esse, né? Que é um desses dois, Malaquias ou Zacarias. Que fala que a misericórdia se renova a cada manhã, alguma coisa assim. Não, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É. Isso. Mas esse do triunfo, ele está no Novo Testamento, se não for Isso. Tiago, é alguma coisa lá. Pode, depois você posta aí, tá bom? Mas tinha o que a lei exigia? Que se cumprisse aquilo que a lei dizia. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Bom, então se a gente for olhar hoje, graças à cruz do Calvário, ao nosso Senhor Jesus, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o pagamento do juízo de Deus foi executado em Jesus Cristo. Então, esse assassinato, essa morte que era para a própria pessoa pagar com a vida, ela não acontece mais hoje. Por quê? Porque todo esse preço recaiu sobre Jesus. Todo esse preço, ele já foi pago na cruz do Calvário. Jesus se fez a justiça no nosso lugar,
E a execução do juízo, que é o cálice da ira, recaiu sobre Jesus. Então, nós fomos livres desse pagamento do olho por olho, dente por dente. Ficamos livres disso, né? Agora, eu quero falar um pouquinho agora que eu quero que a gente ouça a voz na voz, porque eu quero que a gente se veja lá dentro dessa cidade de refúgio. Como que era a vida, né, nessa cidade de refúgio? Então, nós vamos ver características do amor do Senhor pela nossa vida sendo manifesto através da descrição dessas cidades de refúgio. Então, a primeira coisa é que, assim, todas elas ficavam em montanhas. Todas elas. Elas ficavam nas montanhas. As montanhas tinham o melhor clima diante da região que eles viviam. E a segunda coisa é que a montanha, ela é a figura de que você está no bem-estar, o oposto do vale. O vale, você é alvo do inimigo, porque todo inimigo te cerca e te enxerga lá embaixo. Da montanha é o oposto. É você que o vê. Né? Então, a montanha, ela é a figura de que nós estamos no melhor lugar, nós fomos postos no alto. Lá no Salmo 40, fala assim, que o Senhor nos tirou de um charco de lodo e colocou os nossos pés sobre a rocha. E firmou os nossos passos. Ele tirou a gente da lama, daquilo que era vale, do que enterrava os nossos pés, e colocou a gente no alto. Né? Então, essa é a primeira característica desse lugar, dessa cidade de refúgio, montanha. A segunda característica, lembrando que o dono delas eram os levitas, né? Quem moravam lá eram só os sacerdotes. A segunda característica dela é que ela... Deixa eu achar aqui. Eu coloquei todo... Quando os assassinos eles chegavam lá, eles passavam a ter a vida dos sacerdotes. Eles não tinham mais a vida deles. Eles tinham a vida dos sacerdotes. Então, a roupa deles era de linho. Era aquela roupa que era não quente no verão e no inverno os esquentava. E isso nos remete a gente pensar que o serviço do sacerdote não tinha suor. Ou seja, não era o esforço do homem que entra ali. Era um serviço feito no descanso. É isso que é a figura do linho. É aquele que não deixa nem suar no verão, mas também no inverno aquece. É a figura do linho. A segunda coisa que a gente pode ver é a comida. Os sacerdotes, eles só tinham o melhor. O que era dado para eles? A porção que vinha para o Senhor. A porção que era dada para o Senhor era para ser tirada para eles. Então, eu vou dar o exemplo na questão do que era oferecido, né, do cordeiro lá. Do cordeiro ficava para os sacerdotes duas coisas. A coxa, e a coxa fala de força, do lugar da força, e o peito. O peito vai nos remeter ao quê? Ao coração. Certo? E na hora de fazer o sacrifício, né, quando eles ofereciam a coxa para o Senhor, né, tinham rituais de oferecimento, né? A coxa, ela era levantada. Quando eles faziam o sacrifício, eles pegavam a coxa na mão e eles faziam o movimento de erguer e apresentar diante de Deus. Mas o movimento do peito não é. Ela chamava de oferta movida. Eles pegavam o peito na mão e eles faziam esse movimento aqui, ó. Então, o que dá isso daqui? Ergue, e depois os dois se remetem a quê? A cruz. A cruz de Cristo. Gente, como é lindo isso. Até os movimentos dos sacrifícios mostram a obra consumada da cruz.
Os sacerdotes, aí a gente, pegando a figura, né, dos sacerdotes, desse negócio da coxa e do peito, os sacerdotes, eles carregavam nos ombros, o nome de todas as tribos. E também eles carregavam no peitoral o nome de todas as tribos, né? É uma coisa que eu quero estudar depois com vocês, porque daí vão bastante coisas assim, de umas coisas que eu tenho aprendido, que a gente vai enxergar. Eu sempre fiquei curiosa com aquele negócio assim, como é que Deus falava com eles e eles entendiam a mensagem de Deus olhando no peitoral, gente? É um ponto de interrogação, né? Mas eu quero dizer que daí, graças a Deus, uma pessoa foi pesquisar lá no hebraico e ela achou qual era a solução, porque eu falei, impossível que eles pudessem, porque parece mágica aquele negócio do Urim e Tumim, né? Joga o negócio lá e sai tudo, não, tem sentido. As cores. As cores. Não só são as cores, mas está ligado à luz e às letras. É muito lindo, muito lindo. E daí eles tinham todas as respostas. Mas daí a gente, próximo, fica para o próximo, senão vai longe. Então, assim, nos ombros significa o quê? Quando fala de ombro, fala da força do homem, né? Como é que os levitas carregavam a arca? Nos ombros. Quando eles levaram errado, de acordo com o homem, que Davi, a primeira vez que quis levar de acordo com a vontade dele, né? Ele viu que os filisteus tinham mandado uma carroça carregando a arca, porque eles não tinham entendimento, né? E chegou numa das cidades lá dos israelitas. E daí, o que Davi fez? Quando ele quis resgatar, ele ficou super contente porque a arca tinha chegado, quis fazer igual. Mas não, fazer as coisas da maneira do homem não dá certo. Tudo que a gente precisa fazer é sempre da maneira de Deus. Essa é perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, a primeira vez que aconteceu, morreu vou lembrar o nome dele. Uzá. Morreu o Uzá, que carregava, que tentou segurar lá a carroça, né? Porque estava balançando demais. O Uzá morreu. Pode falar, irmã. A irmã levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. O Uzá morreu. Agora, quando ele foi buscar, então, assim, como que era carregada a arca? Davi foi buscar. E daí ele viu. A arca sempre tem que ser carregada pelos levitas. Aonde? No ombro. Significa que a palavra de Deus está sempre acima de nós. É ela que nos cobre. Então, a força está nos ombros. É a figura da coxa. Tanto que Jacó foi ferido aonde? Para tirar a força dele, parar de ser usurpador? Na coxa. Né? Vamos ter a força do Senhor a partir de agora, Israel? Vamos andar segundo a minha força, não a sua mais? Então, o ferimento foi lá na coxa. E a segunda é o peitoral, que diz respeito ao peito, né? Que eles recebiam para comer. E significa o quê? O coração do nosso Senhor Jesus. Aquilo que ele tem para nós. Então, esse assassino, ele se alimentava do melhor. O alimento dele era do céu. Lá em Josué 12, eu acho. Eu deixei aberto aqui também. Vou pegar. Em Josué 12, acho que é 12, deixa eu achar só aqui. Se é Josué 12 mesmo que vai falar sobre isso. Josué, quando ele fala da comida. Não é Josué. Números 18. Em Números 18, ele, no versículo 11, 12 e 14, Josué 18, Números 18, no versículo 11, 12 e 14, eu acho que é aqui que ele vai falar sobre, vamos ver se é isso. Ele fala sobre olha só o que ele diz para os sacerdotes. Então, agora imagina que quem está comendo tudo isso é o assassino. Ele está recebendo essa mesma palavra, porque agora ele tem a vida do sacerdote. Ele não tem mais a vida dele. A vida que ele vive lá dentro é a vida que o sacerdote vive. Tudo que o sacerdote tem, ele tem também. Então, olha a porção dele lá dentro. No versículo 11, fala assim: também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Se dará a ti, a teus filhos e tuas filhas contigo, eu as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa vai comer.
esse homem era considerado o que lá dentro? Limpo. Ele não era visto mais como assassino. Porque só podia comer o limpo. Dentro da cidade de refúgio, ele era limpo. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do moço e do grão, as suas primícias que forem dadas ao Senhor, eu dou para vocês. Sabe aquele trecho da palavra que fala assim, seus lagares transbordarão de óleo e vinho? Era exatamente isso que o assassino tinha lá dentro daquele lugar da cidade de refúgio. Tudo que era dos levitas pertencia a ele também. Ele foi vestido como sacerdote, a mesma roupa de linho. Dá para se enxergar lá dentro? O que nós somos hoje? Reis e sacerdotes? Propriedade exclusiva do Senhor? É assim que o Senhor nos vê. E isso já estava sendo falado lá na cidade de refúgio. Porque a gente matou Jesus. A gente era Adão. Não tinha o mesmo coisa. O Senhor fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Então, foi por nossa causa que Jesus morreu lá também. Né? E fala assim, ó, os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, também serão teus. Ou seja, o melhor, o mais doce, o primeiro, e tudo que estiver limpo na tua casa comerá. Toda coisa consagrada em Israel é tua. Tudo que era consagrado também pertencia ao assassino. A tratativa de Deus para quem escolheu ficar dentro da cidade de refúgio é igualzinha à do sacerdote. Porque o homem, quando ele matava, ele tinha a escolha de permanecer onde ele morava ou de buscar socorro. E o socorro era na cidade de refúgio. Se ele escolhesse buscar socorro, ele teria que ser aceito. Era lei. Eles não podiam falar para ele assim, não, você matou, você fica do lado de fora. Ele bateu, pediu socorro, contou o que aconteceu, ele tinha que ser aceito. Não existia falar não para ele. Obrigatoriamente, ele era acolhido. E de vida de assassino do lado de fora, ele tinha a vida de sacerdote do lado de dentro. Bom, dentro lá da cidade de refúgio, nada dependia do assassino. O assassino só recebia. Dá para entender? Quem somos nós? Nada dependia dele. Ele estava lá para ser acolhido, alimentado, vestido. Olha lá, sermão da montanha. Né? Olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu. Recebe. Estou te dando, é seu. Ele entrava e ali ele recebia. A vida do sacerdote passava a ser a vida dele. Mas, como não é as coisas que são sombra, elas não são perfeitas, né? E nós já vimos que o negócio do sumo sacerdote, se ele morresse, o assassino tinha que voltar para a terra de onde ele tinha, não tinha escolha, ele era obrigado, ele era expulso dali. Também a gente pode ver que até a sexta cidade, né? A sexta cidade, ela não pode, então, ser a última na nossa vida. A sexta cidade de refúgio. Ela não pode ser a última na nossa vida. Porque se ela tinha falhas, né? Ela não pode ser a figura do que é eterno. E se a gente for olhar, Deus propositadamente escolheu só 6, que é o número do homem. Porque a lei falava do quê? Do esforço do homem. Mas existe a 7ª cidade de refúgio, que é a permanente, que é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, a 7ª cidade de refúgio é a que é proposta para nós.
depois da obra consumada da cruz. E essa não tem nada para acrescentar, nem nada para tirar, porque ela é perfeita e ela é eterna. E ela é eterna. Em Hebreus 6, 16, 20, e eu vou finalizar com isso, eu vou ler, então, na versão da Passion, que vai falar, então, dessa nossa cidade permanente de refúgio. E que nós não entramos nela se nós não quisermos. Porque todo homem tem direito à escolha. O Senhor nos fez com livre-arbítrio, a gente já falou isso várias vezes. E essas cidades de refúgio, elas são para alcançar todos, nós já vimos. Inclusive quem está antes do Jordão. Não é só para quem está na graça, é para quem não tem a graça também. É para quem não quer participar da graça, quer viver debaixo da lei. Também está proposto para ela, desde que ela saiba, né, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, e passe a viver para Jesus, mesmo que ela não usufrua de tudo que a graça, a obra consumada da cruz conquistou, ela também é alcançada. Mas você sair dessa cidade de refúgio hoje não depende mais do sumo sacerdote nenhum, porque o nosso sumo sacerdote nos ama de paixão, que é nosso Senhor Jesus, e ele nunca vai abrir mão de nós. A gente é que tem a escolha de querer abrir mão disso daí. Aí o negócio é conosco. Se nós rejeitarmos, que é aí que fala a palavra, que quando você rejeita, né? Eu nem sei se foi esse trecho, não, mas eu vou falar sobre ele. Então, antes de eu ler aqui, lá em Hebreus também diz assim, que aquele que depois que experimentou a obra consumada da cruz, se ele rejeitar, não existe mais sacrifício para isso. A não ser uma expectação de horror. Por quê? Porque esse é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo me convenceu. Eu provei. Eu entendi essa obra consumada da cruz é para mim. Eu experimento do poder dela na minha vida. E depois eu nego, eu falo, não. Eu estou dizendo o quê para o Espírito Santo? Não, agora eu não quero te ouvir mais. Eu não aceito mais essa obra. Então, essa obra, ela só pode ser rejeitada. Hoje, a cidade de refúgio não expulsa mais ninguém. Ela tem que ser rejeitada para você não estar mais acolhido. É a mesma coisa que eu andar de... Então, vamos colocar, né? A sombra do onipotente descansará como se fosse um guarda-chuva. Eu saio na chuva e o guarda-chuva vai estar sempre aberto para mim. A escolha de fechar é minha. E me colocar dentro da tempestade. Hoje, ninguém mais precisa sair da cidade de refúgio. Porque essa cidade de refúgio hoje, ela é a perfeita. Está descrito lá em Hebreus, no capítulo 6, de 16 a 20, fala assim: é muito comum alguém jurar um juramento por algo maior que si mesmo, para que o juramento seja confirmado e acabe a disputa. De alguma maneira, Deus quis pôr fim a toda dúvida e confirmar ainda mais fortemente para todos que querem herdar suas promessas. Seu propósito é imutável. Assim, Deus acrescentou seu voto à promessa que já tinha feito. É impossível para Deus mentir. Assim, conhecemos que sua promessa e voto nunca mudará. E agora nós corremos para o seu coração e nos escondemos na sua fidelidade. Olha o nosso lugar de refúgio. A fidelidade do Senhor é a nossa cidade de refúgio. É onde nós nos encontramos. Sua força e conforto são os que nos empoderam. Podemos nos apossar do que já tem sido estabelecido, mesmo antes dos tempos. O que foi estabelecido? Que a sua esperança é imutável. Temos essa esperança como uma âncora. Essa âncora ela é inquebrável e ela nos envolve para Deus mesmo. Nós estamos envolvidos em Deus. Nos conduz para além do véu,
onde Jesus já entrou por nós, tornando-se nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nessa cidade de refúgio, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E é ele que nos traz para esse refúgio, que é o coração de Deus, que nos esconde na sua fidelidade. A 7ª cidade de refúgio, a sombra do Onipotente. É nela que nós somos convidados a descansar para sempre. Amém? Está aberto aí. Para quem quiser comentar, acrescentar. A Elisa levantou a mão. Pode falar? Boa noite a todos. Só acrescentando essa maravilha, porque cada dia fica assim, como é maravilhoso, né? O revelar do Espírito Santo. E aí eu queria complementar essa questão que a Renata colocou sobre o negar a fé, né? E isso, eu estou vendo que a necessidade de nós aprendermos sobre isso está na ponta da nossa língua. Eu não sei vocês, mas o que está acontecendo à minha volta, muitas pessoas, devido à pandemia, que ficou sem frequentar a religião e acabou se afastando. E viu que a religião não faz mais sentido. Só que elas estão se condenando, achando assim, eu estou desviada. Desviada é outro termo que eu perdi a salvação. Hoje mesmo aconteceu, essa semana, um casal, e hoje mais um. E aí, explicando para eles o que é a pessoa desviar, né? E, na verdade, se a pessoa realmente teve uma conversão genuína, ela não se desvia. É verdade. Ela pode ter soltado a mão de Jesus por devido às dificuldades, mas Jesus continua com a mão estendida lá, só voltar. E aí ela falou assim, mas eu não perdi a minha fé, não perdi a minha salvação. E aí eu coloquei até esse texto também para ela, por quê? Eu falei assim, a salvação ninguém perde como um objeto. Sai na rua e, eu perdi meu celular, eu perdi tal coisa. Não se perde. Por quê? O Senhor, ele fez o sacrifício dele lá na cruz por nós. Agora, assim como entrar na nova aliança, entrar no reino de Deus, voltar ao jardim é uma escolha, entrar nele, agora eu posso escolher sair também, como Adão e Eva escolheram. Aí é diferente. E como é isso? Né? Como a palavra diz, aquele que provou de tudo E rejeitou. e agora negou a fé. E às vezes esse negar a fé não é no sentido, eu não quero mais isso. Às vezes é sutil, devido ao pecado, né, que eu falo, o pecado deliberadamente. Ou seja, a pessoa peca, reconhece aquilo ali, mas não há um arrependimento genuíno. E começa aquele ciclo ali. Aí ela corre esse risco de negar a salvação. E aí a consequência do estar pecando com o Espírito Santo, porque o próprio Espírito que vai estar convencendo, isso aqui não está de acordo com a questão do adultério. E a pessoa vai de novo. O Espírito Santo convence de novo. Aí ela corre esse risco de estar rejeitando a voz do Espírito e estar pecando contra ele. E nesse caso, há esse risco de perder a fé. Não perder, mas abrir mão da fé por escolha própria. É isso. Mais alguém? Não? Não, mais ninguém. Então, nós já vamos passar para a ceia? Se ninguém falar, né? Podemos.
Eu só quero falar o seguinte, que cada dia que eu paro para estudar ou para ouvir a palavra, eu estou recebendo uma revelação. É como se eu nunca tivesse estudado a palavra. Gente, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu já fiz o Rema, que é a escola do Kenneth Reagan, mas não tem lógica. Eu, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça essa cidade refúgio. Parece que eu nunca tinha lido a Bíblia quando a Renata começou a falar isso. E ontem eu estava aprendendo sobre os frutos da luz. Gente, que fruto da luz? Onde que estava isso na Bíblia? Lá em Efésios 5, 9. Oxe, É como se eu nunca tivesse lido. E tá assim, cada vez que eu pego, né, eu tenho, gente, eu devo ter uns 6, só no celular, em cada celular deve ter uns 6 aplicativos de Bíblia. Eu tenho 2, eu fico lá. Aí eu fico assim, gente, como assim, sabe? É muito lindo. À noite, sim, eu deito ali na minha cama, antes de dormir, eu vou ler alguma coisa, tá lá uma revelação. É muito lindo. Eu acho que quando a gente se entrega, sabe? Deixa o Espírito Santo conduzir e ele nos ensina. E eu comecei a ter essa revelação depois que eu entendi que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Aí, às vezes, eu vejo alguém falando de um assunto que eu não sei na Bíblia, que é uma coisa que eu não vi, aí eu pego, vou lá, o negócio salta, assim, eu vou lá ler, entendo aquilo, gente, que lindo. Aí eu até comentei outro dia com as amigas, eu falei, gente, se vocês não estão entendendo, não estão tendo revelação, é porque vocês não estão parando para estudar a Bíblia com o Espírito Santo. Porque se tiver, ele vai mostrar cada coisa assim maravilhosa. É só isso que eu queria falar. Diana. Então, Rê, inspirada aí na Denise, né, desse aprendizado, essa semana, no sábado, eu estava conversando com uma amiga, e não sei por quê, eu estava falando alguma coisa, assim, da bondade de Deus, né, de Deus não nos controlar, né, de que no amor há liberdade, né, e eu fui comentar que nós somos livres até para fazer o contrário, para desobedecer, para não querer segui-lo, né, mas que Deus ele é tão bondoso e misericordioso, e eu citei essa questão da cidade refúgio para ela, nem sei por quê. Assim, só confirmando, né, que o Espírito queria ensinar mais sobre isso, né? E ele me surpreendeu muito quando você começou a falar sobre esse assunto. Eu falei, gente, mas a gente fica uma década, 2 décadas sem ouvir, né, sobre isso, e de repente, na mesma espaço de poucos dias, né, o que tinha brotado, né, da minha boca para comentar com a irmã, e aí você vem e aprofunda, né, assim, eu não lembrava de detalhes, né, mas eu falei assim, olha, até, né, aqueles que, né, eram assassinos, né, tinham, vamos dizer assim, diante da lei deveriam ser mortos, né, tinha um lugar para eles poderem se abrigar até que, né, fosse apurado o fato e tal. Então, muito obrigada por nos lembrar que, né, que hoje nós temos esse abrigo em Jesus, né, o tempo todo, né, a gente não precisa fugir. Ele nos acolhe, né, ele nos dá o melhor. Né? E eu não sabia dessa profundidade, dessas características, né, de que eles viviam como sacerdotes. Né? Muito obrigada. Karina? O que eu acho bonito na cidade de refúgio, que sempre me chamou a atenção, é que até os anjos ajudavam as pessoas a correr para a cidade de refúgio, né? Você viu essa parte, Renata? Não! Onde está? Não, vou ter que achar aqui, mas eu já estudei Depois você isso, acha, né? me passa, porque isso daí eu não vi. Ele cometeu o assassinato, vamos supor. Ele cometeu o assassinato e ele vai correndo, então, para a cidade de refúgio. Sim. E tem uma parte que fala que o anjo ajudava para que ele corresse mais rápido para o Vingador não pegar ele.
Olha que espetáculo, gente. É fantástico, né? Até a semana passada eu estava caminhando com uma amiga, a gente estava fazendo caminhada, e eu tenho falado muito a respeito da nova aliança, né? Mas ela ainda está na lei e está migrando, mas ela não é muito aberta, assim, né? E ela veio me perguntar sobre o pecado, ela queria ouvir minha versão sobre o pecado, né? E aí eu eu até citei esse texto, né? Eu citei esse texto, né? Ela falou assim, Karina, mas e uma pessoa que fala que está em Cristo, mas não sei o quê, e começou a questionar. Eu falei, Maísa, desde a antiga aliança, eu falei para ela, desde a antiga aliança, quando uma pessoa matava, né, sem querer, né, ela matava, ela tinha um lugar para ela se refugiar até que o crime dela fosse julgado, né? Eu falei, isso é a sombra do que Cristo faria para a gente mais tarde, porque Hebreus, acho esse texto fantástico também, não sei se vocês já viram, mas para mim tem tudo a ver com esse da cidade de refúgio. Ele diz assim, em Hebreus, falando sobre o sacrifício de Cristo, que uma vez feito é uma vez só, e aí ele fala assim, Hebreus 10:14, pois por meio daquele único sacrifício, ele tornou perfeitos para sempre, aos olhos de Deus, todos quanto ele está santificando. Então, eu vejo exatamente a cidade de refúgio. Aqui, entrou aqui, acabou, é minha jurisprudência, eu não quero saber qual é a lei lá de fora. Aí entrou aqui, acabou. Então eu vejo isso em Cristo. Eu não devo satisfação para ninguém, por isso que eu não concordo muito com as regras da igreja, porque você tem que estar dando justificativa se você realmente está santificado. E eu entendo que quando a gente entra na nova aliança, é você e Deus, sabe? É você e o Espírito Santo, é ele que está olhando para o teu coração e vendo tanto que você já caminhou e melhorou, ou não. Mas é para ele, você não tem que ficar dando satisfação para ninguém, é você o Espírito Santo, né? Então a palavra diz que uma vez que você aceitou esse sacrifício que é pela fé, que é pro lado de dentro, não é pro lado de fora, né? Ele tornou perfeito, olha o verbo no passado, tornou perfeito para sempre, só que aos olhos de Deus, esse é o problema, que o homem está do lado de fora querendo dar pitaco. Eu falei, e o que te importa? É aos olhos de Deus que você é perfeito. E o processo de santificação é com ele também, né? Mas a igreja, entre aspas, né, a instituição, quer ficar regulando se a gente realmente está no padrão, né? Sendo que cada um tem uma história, cada um tem uma cultura. A igreja quer fazer o papel do Espírito Santo. Exatamente. Quer nos convencer do pecado, quer nos, né? Quer nos Isso, levar ao Diana, arrependimento do exatamente. pecado. Eu sei porque na igreja que eu estava era assim, o Espírito Santo ficava por bom. Era o discipulado que tinha que te convencer, as pessoas estavam te convencendo, querendo fazer o papel do Espírito Santo, sem saberem, mas fazendo. Porque não confiam, não acreditam na ação dele, não acreditam que o Espírito Santo é suficiente. Exatamente. Ele é o mais interessado, né? Então é por isso que quando a Bíblia fala para a gente não julgar o irmão, está lá em Mateus alguma coisa, no comecinho, Mateus 7, a gente não julgar, no original você vai ver o que é julgar, é a palavra crino no grego, e quer dizer exatamente árbitro, que é aquele que fala tá certo, tá errado. Porque não é da nossa conta. Não é da nossa conta. É tipo assim, é pela fé e não se acessa pro lado de fora, é pro lado de dentro. É lógico que a Bíblia fala que pelos frutos você vai ver e tal, mas também a Bíblia fala que a gente vai se... Hoje eu estava lendo isso, estava caminhando e ouvindo isso, eu falei, uau, que os filhos do reino, na tradução que eu estava a revista atualizada, os filhos do reino vão ficar do lado de fora. Muitos dos filhos do reino vão ficar para o lado de fora. E outros que vieram ele quis dizer como se fossem pessoas estrangeiras, vão entrar. Porque é algo dentro do coração, é algo tão profundo que a gente não consegue medir do lado de fora, né? Então a gente tem que fazer mais ou menos igual o Isaías, né? Ai de mim, porque eu sou impuro e meus lábios e os meus olhos viram o rei. Ai de mim, né? Ai de mim, cuida do teu evangelho, né? Eu lembrei do Pablo, agora vai cuidar da sua vida, cuida da sua vida, né? Deixa o outro, fica na sua.
Então, se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar o outro, é servir de encorajamento, é ser modelo, ser carta viva, né? Que a nossa vida fale tanto a ponto de constranger essa pessoa, que se a gente acha que ela não está vivendo o evangelho realmente, que não conheceu a Cristo, né? Então, a gente tem o papel, a incumbência de revelar esse Cristo, então, para essa pessoa, né? Então, que a gente seja. Então, só fechando aí o raciocínio, foi tudo isso que eu argumentei com a minha amiga e usando como base o texto que está no Antigo Testamento, mas para mim é uma sombra, né, do que viria mais tarde, de modo perfeito, né? Porque tudo que está no Antigo Testamento é uma sombra, e a sombra não dá ideia exatamente do que a coisa é. Então, era uma sombra do que Cristo do que Cristo faria por nós mais tarde. Então, eu defendo, não tenho um histórico teológico para dizer isso, mas é uma coisa que o Espírito Santo sempre falou no meu coração, que o pecado, ele é da lei, o pecado não é da nova aliança. Porque na nova aliança passou esse portal aí, minha querida, acabou. Passou o portal. O pecado é a força da lei, está na palavra. É a força da lei, exatamente. É o que dá força para a lei. Exatamente. O pecado dá força Então, para a lei. Né? Entrou na nova aliança, se você realmente entrou, a questão é que tem gente que fala que tá, mas não tá, né? Mas é isso aí, é ele que tá com Deus também, né? Mas quando nós estamos, nós vamos continuar, para quem está do lado de fora, pecando, eles julgam como pecado, mas a gente não está fazendo de forma intencional. A gente está fazendo sem querer, não é? Então, se lá no Antigo Testamento, quem fazia sem querer, matando, não é uma coisa tão sem querer assim, né? Tinha um lugarzinho, um refúgio para ficar escondido, protegido e ainda tendo do bom e do melhor. E a Renata brilhantemente lembrou do texto de Mateus aí, do sermão que fala das aves e tal. Então, meu querido, a questão é, cuide apenas para que o teu coração realmente esteja na cidade de refúgio, né? Nós devemos cuidar para que o nosso coração esteja todos os dias apaixonado por esse Cristo maravilhoso, né? Que é abrigo para nós de tudo o que é mal. É isso. Eu gosto de falar, Karina, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele tira, a gente toma de volta, né? Porque a gente é tão culpado, porque ele tira ou não tira? A gente acredita ou não acredita que ele tira o pecado do mundo? Se ele veio para tirar, a gente pega tudo de volta e começa a achar que a gente é o pecador, né? Assim, tudo bem, é o texto de Hebreus, de uma vez por todas. De uma vez por todas, é uma vez por todas, acabou. Né? Eu Mas gosto de falar que não somos mais pecadores. Se a igreja não devolver umas coisinhas para nós, não está satisfeita, né? Para pôr peso na gente, né? E a palavra ela é muito clara, porque ela fala assim, que o Senhor removeu a nossa natureza pecaminosa. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, a gente erra, a gente comete falha, mas o domínio do pecado, ele não existe mais. Por quê? Porque quando a gente fez alguma coisa errada, o Espírito Santo, na mesma hora, ele convence. Não precisa ninguém apontar o dedo. Ele mesmo fala. E aí o nosso coração ferve por entender que a gente precisa mais de Jesus para não cometer de novo. Não precisa ninguém apontar o dedo e falar assim, você não pode fazer isso. Né? Então, a natureza pecaminosa, ela já foi removida. A gente vai errar até o final, porque a nossa vida não é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Mas, enquanto está brilhando, gente, tem um monte de sombra entre elas. Quando for dia perfeito, estou lá no céu. Né? A religião foca mais no pecado do que na remissão, né? Mais exatamente. De Jesus. Fica exacerbado como se o pecado fosse... Existisse algum pecado que fosse maior do que a obra da cruz, né? E nisso daí entra soberba, então, né? Porque se eu faço alguma coisa que a cruz não pagou, eu estou dizendo que eu sou maior do que Jesus. Né? Que o que Jesus fez foi insuficiente. Então, aí entra soberba, né? A pessoa acha que ela está, como é que fala? Se culpando, não, aí entra soberba. Achar que cometeu qualquer tipo de coisa
que não há perdão é dizer que Jesus não fez o suficiente. Fala, Elisa, próxima. Dando Renata. continuidade aí, o que a gente vê assim, não sei se vocês têm observado isso, que foi assim colocado a mensagem da nova aliança, e na verdade muitos daqueles que só queria um motivo para continuar na carne e dizer que está tudo bem, né? Então, nesse sentido, a gente tem que atentar para isso, para a gente, quando for falar da nova aliança, que as pessoas pensam, então agora eu posso tudo, então não é pecado? Né? O próprio Paulo fala sobre isso, e não é bem assim. Então, trazendo aqui um pouco para a minha experiência, que quando a gente se converte verdadeiramente, genuinamente, nessa visão da nova aliança, o pecado não faz mais sentido. É como se fosse um acidente se acontecer. E ninguém quer que aconteça um acidente, mas pode acontecer. E o próprio, acho que João ou Pedro que fala nas cartas, né? Filhinhos, se todavia pecar, ou seja, cair em situação de um acidente, tens um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus. Então, a gente nos orienta isso. E quando a gente tem essa nova conversão, tem também uma passagem que fala assim, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então, ele aconselha sobre isso. E a gente vê muito essa facilidade, às vezes, a cobrança da religião, dessa santidade, do pecado de mão. Que é colocar, roubar, vícios. Então, esse pecado que todo mundo vai ver, às vezes a gente deixa. Mas a nova aliança, eu vejo que é muito mais profundo, que é de dentro para fora. A religião nos cobra uma aparência externa. Que é a lei. Que é a Era o lei. que a lei exigia. Eu podia querer roubar, mas se eu não roubasse, eu estava abençoado. O querer do meu coração, ele podia acontecer. Só que o ato é que trazia punição. A nova aliança fala que tudo o que brota do coração é que vai ser julgado. O julgamento final é o que brota do coração. Sim. Né? E aí Jesus deu até um exemplo, né? Que hoje eu não preciso me deitar com um homem que não seja meu marido para ser adúltera. Apenas olhar, me desejar, eu já estou pecando. Então, é muito mais profundo. E eu não sei com os irmãos o que tá acontecendo, que é aquela coisa assim, bem no íntimo, que só eu e Deus sabem. Aqui, às vezes, uma palavrinha, até mesmo assim, vou, né, colocar assim, de uma maneira aqui, só para vocês entenderem. Pelo menos está acontecendo comigo. Tipo assim, Karina, eu te liguei 3 vezes ontem, você não me atendeu. Aí eu falar 3 vezes, eu falo, te liguei umas 10 vezes, Karina, e você não me atendeu. Então, são mentiras, né, tão assim, inofensivas, vamos dizer assim, mas até isso o Espírito Santo começa a clarear, olha, isso aí você não ligou 10 vezes, você ligou 3 vezes. Então, são as pequenas coisas que é hábito rotineiro da gente e o Espírito Santo vai alinhando a gente. E pensamentos, várias situações. Então, eu estou assim, observando isso que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. E esse alinhamento, eu com ele, e não para mostrar. São situações que só eu e ele sabe, mas ele está me alinhando ali com ele. Isso é bonito, né, Elisa? Porque é uma coisa de dentro para fora. Que às vezes a religião quer tomar esse lugar, né? Como a Diana falou agora há pouco. Uma vez não, eu tinha mania de no trânsito só dar uma desperta, assim, mas na minha cabeça estava tudo certo, entendeu? Tipo assim, se eu tô numa esquina e eu tenho que dar a volta para estacionar num negócio que tá no canto, porque já não vira aqui, não tem ninguém olhando, entendeu? Manias, assim, pequenas manias, assim, já era de noite, não tinha ninguém vendo, né? E um dia o Espírito Santo, ele começou a trabalhar essas pequenas coisas dentro de mim. Coisa de trânsito.
né? Coisa de trânsito. Ele falou, Karina, não, não, não faz assim. Não faz assim, porque imagina, se alguém vir você fazendo assim, você é uma filha de Deus. Dá a volta. Faz assim, não. Então, são pequenas coisas que ele vai trabalhando dentro do nosso interior, que aí é muito bonito ver esse trabalho, né? Quando, às vezes, o Espírito Santo nos incomoda com relação a roupas, o modo de vestir. Isso é muito bonito, é uma obra de dentro para fora, para agradar o nosso, para agradar o próprio Espírito, né? Aí, quando a religião entra nesse lugar e começa a pontuar o certo, o errado, isso é doentio, doentio, mas tem uma aparência, mas eles põem uma aparência, né, de santidade nisso, que, olha, quem conseguiu sair disso, dê glória a Deus agora nesse momento, porque realmente tem pessoas que têm o dom. Eu convivi numa igreja que o cara tinha um dom de colocar as coisas assim, ó, como se fosse uma coisa santa, que era para o Senhor, fazendo um monte de coisa, povo passando necessidade, gente morrendo, precisando de ajuda, mas a gente tinha que deixar a igreja bem limpa, porque é o Senhor, sabe? Uma fala de santidade.